Pô, e hoje a gente tem um tema importantíssimo para tratar que vai abordar menos adestramento, ou seja, menos técnica. Então, se você estava meio apreensivo aí em relação a não conseguir treinar muito bem, talvez não achar que não consegue fazer exatamente como vinha vendo nos vídeos de treino, fique em paz. Isso daí, primeiro, é uma habilidade que você vai adquirindo, né? Então, conforme você treina, você vai aprendendo a treinar. Eu acho até legal já te dar uma dica de que se você puder filmar seu treino 2, 3 minutinhos e depois assistir, vai te ajudar bastante, que você começa a ver como é que o teu cachorro vê você, né? Porque quando você está em primeira pessoa, você está vendo teu cachorro. Agora, quando você vê de terceira pessoa, ou seja, você vendo você mesmo e o seu cachorro, você vê ao que exatamente seu cachorro está reagindo ou deixando de reagir. Então fica essa sacada aí para você. Bom, primeira coisa então, sou o Kleber, adestrador pai da Wendy. Você está chegando aqui no clube de membros, nessa playlist do clube de membros exclusiva para assinantes premium, Educação de Cães do Básico ao Avançado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está acho que na 10ª ou 11ª semana aqui do nosso projeto de 12 meses, ou seja, temos bastante estrada para percorrer. E essa é uma aula que você está liberado para assistir sem precisar assistir em sequência, né? Começando pela aula 1. Então assiste hoje aqui essa aula, fique em paz, fica tranquilo. Só que assista já sabendo que você vai ter uma responsabilidade adicional em relação aos alunos que vieram seguindo o cronograma. Por quê? Porque os alunos que vieram seguindo o cronograma não sabiam que iam ver isso que vão ver hoje. E você que está chegando aqui hoje, caiu de paraquedas ou clicou no botão Seja Membro, por N possibilidades aí que surgem no YouTube, você já vai para a primeira aula após terminar a aula de hoje, sabendo que a primeira aula tem a função de te trazer até aqui hoje, portanto a tua responsabilidade é maior. Você não vai só treinar, você vai aplicar o conceito que eu vou te falar hoje, e o conceito é a base do desenvolvimento de cães. Tem uma teoria que eu tenho dado bastante foco nos cursos online, nos atendimentos presenciais, nas consultorias individuais online ou presenciais, enfim, que é a teoria de desenvolvimento lúdico, ou seja, o basal de como o cachorro se desenvolve. O que eu quero dizer com o basal e com o lúdico? O basal é como o cérebro, esse negócio está dentro de uma caixa aqui chamada cabeça, né? O crânio, é como o cérebro experimenta o mundo que está do lado de fora. Como que o cérebro experimenta o mundo que está do lado de fora, eu te pergunto? Através dos sentidos, né? Então, quais são os sentidos? Visão, tato, paladar, audição e olfato. Então, o cachorro experimenta o mundo, absorve estímulos gradativamente, não todos simultaneamente dentro de um espaço delimitado, pior ainda, ou menos ainda num espaço tão amplo quanto o mundo lá fora. Então, é a forma como o cérebro vai experimentando estímulos determinados e reagindo a esses estímulos, não isoladamente, porém em conjunto. E aí que está o grande negócio. Inclusive a gente vai abordar isso mais adiante em ferramentas de treino, tá? Para você entender. Quando eu falo treino, é jargão do adestramento, não necessariamente vai treinar o seu cachorro. A gente vai abordar uma ferramenta de treino chamada tríplice contingência. O criador dessa teoria, dessa ferramenta, é o Ian Dunbar, um treinador americano extremamente renomado, e ela aborda 3 momentos do comportamento, sendo o comportamento em si apenas um desses momentos. A gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas um dos grandes negócios aí, que já fica de alerta para quando chegar nesse momento da tríplice contingência, é você entender que o seu cachorro está reagindo a estímulos. Esses estímulos despertam emoções. Essas emoções produzem os comportamentos. Os comportamentos são aquilo que eu e você podemos ver um cachorro fazendo. Agora, como que a gente opera um cachorro, né? Que botões que a gente aperta para conseguir comportamentos específicos? E na semana que vem, eu vou dar uma olhada no cronograma, você já sabe, né? Não lembro exatamente do cronograma, não lembro de cabeça quando eu venho gravar. Eu tenho os meus inputs aqui para eu poder seguir um roteiro de aula e não demorar tanto, ficar mais objetivo para você. O grande negócio é que a gente tem opções de fazer o cachorro mostrar o comportamento através de treino ou através de exercícios lúdicos. Os lúdicos e o treino, eles vão trabalhar exatamente oferecendo informações para o cérebro absorver e reagir a esses estímulos, mostrando então o comportamento que a gente quer, deixando de mostrar o comportamento que a gente não quer. Você já teve um gostinho disso quando eu te mostrei o exercício do reforço negativo. Lembra do cachorrinho que eu estava brincando com ele de pega-pega, caça-caçador? Em algum momento ele começava a latir enquanto corria e eu estava tentando trabalhar ali com ele, tentando não conseguindo, isso é importante você entender. Também é um jargão, né? A gente tenta, na verdade a gente não tenta, a gente vai trabalhando para conseguir, enquanto estamos no processo de conseguir, estamos ainda desenvolvendo, adaptando a metodologia, a abordagem individual com aquele cachorro, então a gente está tentando, mas na verdade a gente está produzindo, entendendo conforme aquele cachorro reage à informação que está recebendo, tá? Então, tentar nesse sentido é um jargão do adestramento, pelo menos no meu processo, nesse que nós estamos fazendo aqui. Então você viu esse cachorrinho sendo orientado a parar de latir, porque se ele latisse a brincadeira parava. E o que era então a brincadeira? Era o estímulo externo, o tio, o Kleber correndo loucamente atrás de mim, e eu reagindo a esse estímulo da pessoa de referência na minha vida nesse momento, que era eu, no caso, o cachorro pensando, entre aspas, né, puramente emocional, observando as coisas acontecendo
aparecendo, reagindo emocionalmente, mostrando comportamentos. E aí, ao mostrar um comportamento, ele colhe uma consequência externa, que é a suspensão da brincadeira. E aí, ao suspender o latido, ele colhe uma outra consequência através de um outro estímulo externo, que é o quê? O elogio, ou seja, acionamento do canal auditivo. E em sequência, ou quase que paralelamente, um novo convite para voltar a brincar. O que é um novo convite para voltar a brincar? É uma resposta que ele está colhendo de mim, sou eu que estou dando essa resposta para ele, para o comportamento que ele mostrou de parar de latir. É uma resposta física que ele consegue absorver, o cérebro dele consegue reagir a essa resposta, observando através do canal sensorial visual a minha movimentação corporal. Cara, é lindo, é lindo. Eu já te falei de um curso que tem aqui, já deixei a oportunidade para você, não sei se você viu ou não, sugiro que volte ou que clique nos vídeos aí da playlist, se eu não me engano é a aula 8 ou 9, tem lá o plano de treino, e hoje eu vou deixar uma oportunidade gratuita para você. Tem um link aqui na descrição, vai ter um PDF para você baixar. O que você tem que fazer para baixar esse PDF e do que se trata esse PDF? É só preencher os dados, vai receber um e-mail com o material que vai abordar exatamente o tipo de rotina que você pode adotar com o seu cão para começar a trabalhar exatamente esse desenvolvimento lúdico através do desenvolvimento dos 5 sentidos. Não importa a idade dele, acho que a gente já está mais do que conversado sobre isso, né? Não importa a idade, a metodologia serve para cachorros de qualquer raça, de qualquer idade, ou cães sem raça definida, vai se adequar muito bem desde que seguido o cronograma. Então, retomando, esse PDF vai te mostrar o quê? Vai te mostrar exatamente quais são as etapas, quais são os horários de atividade, quais são os horários de repouso, quais são as melhores atividades para determinados horários de momentos de interação. Vai te explicar ali mais resumidamente do que aqui no vídeo, mas vai te dar essa visão para você prontamente ler e ter isso de fácil acesso para você. Inclusive, recomendo que você imprima, coloque na geladeira, com imã de geladeira e tal, para ter isso sempre à mão. Porque é um conceito que você vem aqui no vídeo e fala, que legal o vídeo do tio Kleber, já dei joinha, inclusive, não é verdade? E, cara, não pode passar batido, porque isso faz parte da sua vida com o seu cão. Então são conceitos que são importantes de serem revisitados com frequência, beleza? Então esse material vai estar lá. E lá você vai ter uma visão mais global do que é a parte de estimular os sentidos para que o cachorro manifeste comportamentos, beleza? Beleza. Então o que acontece? A gente tem esses 5 sentidos e qual é a mágica? A mágica é que, por exemplo, eu tenho um cachorro adulto reativo. Eu tenho um cachorro filhote que me morde. Eu tenho um cachorro de X idade que tem ansiedade de separação. A mágica é a gente entender qual o sentido que esse cachorro usa prevalentemente, ou seja, quais sentidos são usados com maior frequência e maior facilidade devido à genética ou devido à forma como ele vem sendo estimulado até esse momento de vida. A gente captar, né, ficar atento, pegar como esse cachorro está experimentando o mundo e trabalhar a complementaridade dos sentidos. Por que isso é tão mágico e tão fundamental e tão maravilhoso que me trará o Prêmio Nobel da Harmonia e da Paz entre Cães e Humanos? Que é uma categoria que a Academia do Nobel vai criar exclusivamente para dar a mim, ao tio Kleber, e depois vai eliminar o prêmio. Cara, essa teoria que será premiada, ela resgata exatamente a ancestralidade do cachorro. Ou seja, aqueles momentos da ancestralidade do cachorro que hoje é o Canis familiares, mas que era o Canis lupus, que fez com que ele se aproximasse dos seres humanos e desenvolvesse ali esse vínculo, começasse a desenvolver esse vínculo de confiança. Por que essa teoria que eu estou te apresentando, de forma resumida nesse vídeo, mais resumida ainda, porém de mais fácil acesso para assimilação diária, para ficar na sua rotina, por que essa teoria faz isso e por que ela é fundamental? Cara, ela é fundamental porque quando o cachorro recebe um estímulo, como eu te falei na ferramenta Tríplice Contingência, ele não está só vendo, só ouvindo, só farejando. Não, o cérebro dele está usando sentidos para entender e assimilar fragmentos do mundo, assimilando cada vez mais fragmentos, até ter uma compreensão maior eu gosto da palavra environment, né, do ambiente em que ele vive, dessa situação ambiental na qual ele está inserido, e cada estímulo gera uma propulsão de algum padrão emocional. O que fez um cachorro se aproximar do ser humano? Inicialmente, talvez, o desejo, né, a necessidade básica de se alimentar dos restos deixados pelas comunidades humanas. Talvez uma curiosidade ao observar como que o ser humano interage, e observando e gerando curiosidade, portanto não gerando essa sensação intensa de medo da aproximação, produziu o comportamento de tentar ir ali se aproximar. O ser humano, por sua vez, vendo um lobo observando, cara, isso é um exercício imaginativo, tá? Não é exatamente assim que aconteceu, e com certeza, se aconteceu em algum caso, não aconteceu em todos. O ser humano, por sua vez, sendo essa informação externa, observando um lobo, observando ele, fez o quê? Modificou o seu próprio padrão de comportamento, ofereceu
novas opções para o canal visual absorver. E isso modificou o padrão emocional que esse lobo de antigamente estava sentindo. E se isso modificou o padrão emocional, modificou o comportamento. Então é uma dança que foi acontecendo através dos séculos. E quando um filhote chega para o mundo, é exatamente isso que acontece, em menor proporção e em menor escala. E por que isso acontece em menor proporção e em menor escala? Primeiro porque estão extremamente limitados dentro de um ambiente que é, sim, para preservar a saúde deles, na verdade, afinal é um negócio, criar cachorros é um negócio. Então, e além de tudo existe uma questão moral de, uma vez que eu coloquei uma vida no mundo, seria importante que eu cuidasse dessa vida, né? Então os canis, de modo geral, têm essa responsabilidade, mas o ponto é, o ambiente é muito restrito para estimular o desenvolvimento de um filhote. E eles ficam ali naquela repetição diária de eventos em que nada acontece, ou nada grandioso acontece, não existe ali uma maior estimulação dos padrões afetivos, é sempre, entre aspas, sempre, né? Tô generalizando a conversa para ficar fluida. É sempre a mesma coisa. Acorda, brinca, morde o irmãozinho, pentelha a mãe, ganha comida em algum momento, mija, caga em algum lugar, vai dormir, e esse ciclo vai se repetindo. E não tem ali uma oferta de estímulos auditivos diferentes, não tem uma oferta de estímulos táteis, superfícies diferentes para esse cachorro experimentar, não tem ali uma oferta de estímulos olfativos, por exemplo, exceto a ração e o cheiro dos irmãos. Não tem. Deu para entender? Então não tem coisas para o cachorro ficar colocando na boca, como ele faria, um filhote faria com o que os lobos atualmente, inclusive, ainda fazem, trazer recursos ou aproveitar ali os recursos que estão ao redor desse ambiente de repouso do filhote. Então não tem. E aí o cachorro deixa de se desenvolver na sua ancestralidade, na sua forma mais primária, ou seja, deixa de desenvolver a plena utilização desses sentidos, e aí, aqui já estou entrando até no âmbito de teoria dentro da teoria. Eu posso até, vou, inclusive, já que isso me ocorreu agora, pensar mais aprofundadamente nisso. Mas o que acontece? Como que se criaram as raças? Observando o comportamento. Quais comportamentos eram mostrados para um Border Collie, por exemplo? O comportamento de observar e controlar movimento. Interessante. Quais padrões emocionais estão relacionados ao controle de movimento? Cara, a ciência daquela época era inexistente, né? Então não se tinha essa noção de que talvez gerasse uma saciedade por controlar recursos, essa saciedade está relacionada ao quê? Exatamente a quase que uma certeza de que uma vez controlado o recurso, eu tenho a opção de abatê-lo e me alimentar, então já resolve o problema do desejo e da necessidade, é o desejo e da necessidade de se alimentar, resolve o problema de subsistência da vida e, mais ainda, lapida habilidades comportamentais. Então o comportamento de pastoreio, ele é uma fração do comportamento completo da caça e predação, que um lobo, na natureza, tem que desempenhar, uns mais, outros menos, eles têm funções concomitantes e complementares, mas o filhote não tem essa oportunidade. E aí, voltando para essa teoria que eu estava dentro da teoria, o que acontece? Como que se criaram as raças? Exatamente, entre aspas, eliminando, ou mais talvez assertivamente, reduzindo as influências através da seleção de animais que mostravam determinadas tendências de comportamento, então reduzindo as tendências de absorção de determinados estímulos. Quando eu um Border Collie pastoreando um animal, eu não posso ficar refém dos estímulos auditivos ou dos estímulos olfativos. Um Border Collie pastoreando não pode ser um Golden que tá lá encarando, né, cercando ali o animal, passa uma borboleta, sai loucamente. Não dá, né? Porque senão ele não consegue. Então observe que houve aí uma influência, não intencional, obviamente, na predisposição para o uso de determinados estímulos, para o uso de determinados sentidos com maior prevalência do que outros sentidos. Deu para entender? Você tem o exemplo da borboleta, mas eu pensei numa coisa e falei outra, que eu quis dizer. Passou um vento e esse cachorro, esse Golden, sentiu um cheiro, por exemplo. Sentiu o cheiro, foi perseguir o cheiro, né, que o vento trouxe, e deu de cara com uma borboleta. E imediatamente, ao ver a borboleta, esqueceu que estava pastoreando os animais ali. Agora acho que ficou completo, deu para entender a complementaridade dos sentidos. Então qual é o trabalho que você vai ter? Cara, é entender que tudo que você faz com treino, você pode fazer com lúdico. Eu vou trazer aulas em que eu vou mostrar para você como você faz, por exemplo, o cachorro te atender com vem. Já te mostrei, na verdade, né? Mas só para ficar dentro de uma coisa que você já viu. Como você faz o cachorro te atender com vem, com treino, com técnica, com habilidade, e como você faz o cachorro te atender com vem, com brincadeira. Como você faz o cachorro mostrar autocontrole na mordida, com técnica, treino, controle de mordida mesmo, e como você faz isso com brincadeira, né? São coisas diferentes, mas cada forma de ensinar o cachorro vai trabalhar padrões afetivos diferentes. Cara, isso aqui é fundamental para o nosso futuro nesse projeto. Por quê? Porque muitos tutores fazem o quê? O adestramento convencional. Não vou nem chamar de tradicional, vou chamar de convencional. Qual é o adestramento convencional? Eu tenho um filhote, que eu tenho determinadas questões urgentes para resolver, xixi, mordida, ansiedade de separação. Chamo o adestrador tradicional, que faz o treino convencional, que é com duração de 4 meses.
6 meses, olhe lá. Ou seja, quando o cachorro está entrando na adolescência ou acabou de entrar na infância, o cachorro é abandonado pela escola, que deveria capacitar esse cachorro para desenvolver a complementaridade do uso dos sentidos, né? Então esse cachorro fica capenga, né? Ele não se torna tudo que ele poderia ser. E ao não se tornar tudo que poderia ser, ao invés de experimentar na maior parte do tempo noção de capacidade de resolução de conflitos que um animal de natureza tem, né? Aquelas emoções que eu vim trazendo aqui na história encurtada da aproximação de lobos e humanos, ao invés de ter a plena capacidade de usar seus sentidos e suas habilidades, ele fica ali capenga. Então, ao invés de experimentar aquelas emoções positivas, curiosidade, alguma cautela na aproximação, né? A superação de um desafio de se aproximar e constatar que deu tudo certo, que deu bom, né? Ao invés de experimentar essas coisas boas, inclusive a formação do vínculo de confiança entre humanos e cães, esse cachorro começa a experimentar sensações de insegurança. Ou seja, aparece um desafio, isso é real, eu vou te dar um exemplo, ele trava, ele não sabe o que fazer, ele mostra reatividade, né? Por quê? Porque ele não tem a competência. O cérebro dele observa, vou te dar o exemplo, para você ter isso muito claro na sua cabeça. Peguei um cachorro muito agressivo. Por exemplo, eu tô aqui gravando, eu mexo aqui no mouse, tá fora do seu campo visual, e portanto fora do campo visual desse cachorro, ele saía dali para me morder. Está vivo e, portanto, é um Spitz. Qual era a vida desse cachorro? Casa, apartamento. Nem casa, apartamento. Piso frio, comida no potinho. Não tinha estímulo. O cachorro não desenvolveu suas habilidades. E aí ele era muito agressivo, mas muito agressivo nesse nível mesmo, sempre em estado de alerta, né, em vigilância permanente, não dormia, mostrava comportamento compulsivo, pacing, que é comportamento estereotipado, ou seja, repetitivo o tempo inteiro, tipo desenho animado, anda de um lado para o outro até fazer buraco, mostrava esse tipo de comportamento, sono alerta, né, desperta o tempo inteiro. E aí o que eu fiz com ele? Fiz manejo de ambiente, esse material que eu te convido a baixar aí, que tá gratuito, é só se inscrever, tá? Depois vai receber uns e-mails aí, mas você vê se quiser. De modo geral, não tenho tanto tempo também para ficar mandando e-mail, não tenho tempo para nada, basicamente, então eu mando só o que precisa ser mandado, só o que eu acho que é relevante para você. Mas o primeiro e-mail você vai receber, vai baixar o PDF. E aí, uma vez estabelecida a rotina, desci com ele no prédio, né? Aí tinha um mangueira aqui, o cara irrigando o jardim. Cara, o cachorro olhou pra mangueira e quis voltar pro passeio, não tinha andado 5 metros. O que aconteceu? Uma hiperestimulação daquele canal sensorial que já estava hiperestimulado frequentemente devido ao estado de permanente vigília ou quase que predominantemente vigilante, né? Que é o canal sensorial visual. Aquilo já estava sobrecarregado. Quando ele viu a mangueira no chão, criou um monstro, né? Fantástico Mundo de Bob. Falou: meu Deus, deve ser um bicho que eu não conheço. Quis voltar. Pô, não usou focinho para farejar, não usou corpo para tentar apaziguar o que seria esse animal do Fantástico Mundo de Bob, não usou a audição, já que existia um espaço em relação à mangueira, o local da mangueira e o local em que ele estava, não usou para ver se fazia barulho, para ver o que fazia, não usou nada. Né? Por quê? Porque teve pouca estimulação, pouco desenvolvimento dos seus canais sensoriais, pouco input, poucas oportunidades de input, é essa forma da neurociência de dizer que uma informação externa chegou ao cérebro. Pouco input, poucas oportunidades de tentar comportamentos alternativos, e aí ficou um bicho selvagem, rústico, no péssimo sentido da palavra, né, das terminologias. Não um bicho selvagem capaz de se virar sozinho na vida, mas um bicho selvagem no sentido de... A gente fala aqui em São Paulo, né, me perdoe em relação a onde você tá, não sei onde você mora, mas aqui a gente fala bicho do mato, né, uma pessoa que chega em São Paulo, por exemplo, meus avós são do interior, primeira vez que vieram em São Paulo, escada rolante, metrô, pânico total. Meu avô entra no elevador até hoje, ele vai pro canto. O que é isso? É um comportamento típico de autoproteção. Ele vai pro canto, as costas grudadas na parede, onde instintivamente o cérebro sabe que nas minhas costas não representa perigo. Não faz sentido, racionalmente. Emocionalmente faz. Né? Então, bicho do mato, né? Não sabe lidar com as coisas que nunca viu. E é normal, né? Só que a gente tá falando de um animal, um cachorro, de vida familiar. Portanto, né? Deveria conhecer as coisas do mundo. Enfim, então foi só um exemplo para ilustrar para você a importância dessa compensação no uso dos sentidos. E aí, qual é a missão, então, de hoje até semana que vem pro resto da tua vida? Primeiro, se inscrever, baixar esse material que é gratuito, tá? Gratuito, foi feito com muito carinho para te ajudar. Segundo, observar ao longo das interações, seja de treino, seja de passeio, seja na hora de comer, seja, enfim, todos os momentos que você vai estar perto do seu cachorro, observar. Peguei um pacote de ração, ele ouve o barulho ou ele espera eu abrir o pacote de ração? E aí já não é o estímulo auditivo, e sim o estímulo olfativo que chamou a atenção dele, né? Ou fui eu que chamei ele antes, com o famoso hora de comer, né? Vamos comer, tá com fome. Enfim, quais são os sentidos que são prevalentes no uso automático pelo seu cachorro? E aí a gente tentar fazer essa compensação, né? Então, ou tentar compensar sempre, mas mais do que tentar compensar, seria exatamente fazer o uso consciente daquilo que está mais fácil de ser usado. Porque se seu cachorro, por exemplo, como a Wendy, tem uma ótima sensibilidade auditiva, que tal trabalhar entonações? Cara, eu falo baixinho com a Wendy, a orelhinha dela mexe, ela tá com 2 metros de guia retrátil, ou até mais, 5 metros tem a guia retrátil dela, né? Ela tá 5 metros na minha frente, a orelhinha dela mexe, ou seja, mexe aqui
a base, né, das orelhinhas. Ela pode não ter parado o passeio, mas que o input foi recebido, né? E aí a gente começa a perceber como que o cachorro lida com as informações que ele recebe. A minha vizinha lá de Ilhabela, por exemplo, ela fala que eu morava em Ilhabela, né? Litoral norte aqui de São Paulo. Eu falava muito com a Wendy, mas eu sempre falei, tipo, por falar, assim, eu não tinha uma técnica, não tinha um embasamento, não tinha nada disso que eu tô te trazendo hoje. Só que eu percebia que ela ficava, tipo, olhando. E tem cachorro que você fala, ele tá cagando pra você. Ele vai fazer outra coisa. Do tipo, Tipo, não tô entendendo bulhufas o que você tá falando, eu vou fazer outra coisa. se fosse uma criança, talvez falasse isso. O cachorro simplesmente age emocionalmente. Gerou ali incerteza, gerou dúvida, gerou insegurança, não trouxe uma certeza, uma garantia de recompensa. Ah, dane-se, vou embora. Então a Wendy sempre ficou prestando atenção. E a minha vizinha fala assim, Ah, parece até que ela entende alguma coisa. ela fala, cara, se ela entende ou não sei, mas que ela presta atenção, presta. Não é piadinha clichê, mas é real. Por quê? Sempre prestou atenção. Então, trabalhar a entonação para um cachorro que é muito auditivo, falando mais baixo, ao invés do que a gente faz intuitivamente, que é falar mais alto. Cachorro extremamente olfativo. Cara, vamos dar uma função para esse olfato, né? Botou o focinho no chão, se perde. Vamos dar uma função para ele. Que tal espalhar ração pela casa? Dizer para ele, cara, quando você usar focinho, busca ração pela casa. Você não é tão bom de ficar caçando cheiros aí, traçando DNA genealógico, né? Traçando a árvore genealógica através do olfato. Então, vamos usar um focinho aí para encontrar recursos pela casa. O que você acha? Um cachorro que, por exemplo, pula demais, nossa senhora, destrambelhado, cara, começa a trabalhar os jogos de toque, lutinha, caça-caçador, empurrar. Quando o cachorro vem te pular, você não é dar uma bica no cachorro, não é dar ajoelhada, como os adestradores aí sim tradicionais costumam recomendar. É no sentido de mostrar conscientemente que ele está vindo na sua direção e você também vai na direção dele. Tipo um jogo de corpo, né? Tipo aquele que a gente fazia com os amiguinhos na escola, né? Tipo, dar aquela, desculpa, não te vi. De boa, tranquilo, pra exatamente estimular partes do corpo que o seu cachorro talvez não esteja acostumado a usar, e exatamente por não estar acostumado a usar é que pula pra caramba. Teu cachorro é desse que vocaliza muito, vamos dar uma outra função então pra vocalização. Que tal trabalhar o canal sensorial palatável, que envolve mordida, controle de mordida, força, né, da mordida, o que morde, quando morde, por que morde, envolve o latido, envolve uivo, envolve rosnado. Que tal trabalhar então para direcionar a mordida, né, para momentos de se acalmar, por exemplo, tá? Ou voltando para a questão do tato, a massagem, né, que a gente trabalhou aí, agora não lembro, trabalhamos? Se não trabalhamos, trabalharemos, tá? A massagem é uma forma de estimular o canal sensorial tátil. Tem sim, não tá no vídeo como ensinar seu cachorro a se auto-acalmar, tá? Tá aí se não tiver nessa playlist, aliás, não está nessa playlist Educação do Básico ao Avançado, está na playlist de vídeos exclusivos para assinantes premium. Dá uma olhada lá. Então é isso, faltou um sentido, o olfato, a visão, né? Pô, Border Collie, assim, né? Cara, vamos trabalhar então um drive de caça que está diretamente relacionado com essa percepção visual bem latente, né? Bastante apurada. Vamos trabalhar então o controle de impulso do drive de caça, que já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que é do drive de caça. Escreve aí, ou escreve não que o buscador vai te levar para outros lugares. Dá uma olhada na playlist, assinantes premium e tal. Tem lá, controle de impulso do drive de caça. Acho que é esse o nome do vídeo. Então, é uma estimulação controlada do canal sensorial visual, tá? Então, essa é a tarefa. Pegar, ou melhor, essas as tarefas. Se cadastrar, baixar gratuitamente o material, se possível imprimir, ou então deixa de fácil acesso no seu celular para dar uma olhada todos os dias, na hora que você vai no banheiro, sei lá, né? Na hora que você estiver entediado, ao invés de pegar o Instagram, vai ver esse material. Tá bem bonito, tá bem caprichado, e observar o teu cachorro, o que é prevalente, ou seja, o que acontece com recorrência e de forma praticamente automática, ou de fato automática, e compensar isso, ou então utilizar aquilo que já é automático no teu cachorro, utilizar isso a teu favor, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, me diz aí nos comentários se fez sentido, se ficou muito distante, assim, talvez do que você esteja habituado. Também não sei há quanto tempo você me acompanha aqui no canal. Quem me já acompanha há algum tempo já tem aí bastante bagagem. Mas se você está chegando hoje, talvez tenha ficado muito distante dos conceitos que são mais corriqueiros, né, do dia a dia, do que se fala com absoluta propriedade e sem nenhum tipo de conhecimento. Então, me fala aí o que você achou desse vídeo. E aí, o que vai acontecer nas próximas semanas aí? A gente vai entrar muito num conceito em que a gente usa nem tanto o adestramento, e aqui é importante, que bom que você ficou até o final do vídeo. Eu falo que educar um cachorro são duas lutas. É uma luta para dar certo e outra para não dar errado. E a gente vai focar na luta de não dar errado. Então, muita gente fala, adestramento, treinar, autocontrole. Nada. Às vezes, isso daí é para fazer dar certo. O que é fazer dar certo? É fazer o cachorro conseguir realizar aquilo que você espera que ele realize. Pô, quero viajar, quero deixar numa creche, quero que ele vá no parque e não brigue. Ou seja, fazer dar certo. O que é evitar dar errado? É exatamente a gente manter rotina, manter qualidade, manter essa estimulação, manter essas formas de desenvolver para que o cachorro não seja limitado na sua capacidade, como esse que eu trouxe de exemplo. E se limitado, portanto, vai se sentir muito inseguro, e aí tudo que gera algum nível de insegurança, como a insegurança já está aquele copo cheio, qualquer coisa adicional é a gota d'água, né? Então, duas lutas. Uma para dar certo, que a gente faz com adestramento,
e o adestramento não tem limite, e a outra para não dar errado, que a gente vai fazer exatamente essa bagagem de construir essas habilidades complementares, dar essa chance para o cachorro desenvolver melhor o uso dos sentidos, e a gente vai ter bastante conteúdo para conversar aí nas próximas semanas. Fechou? Um abraço, a gente se vê aí na próxima quarta-feira. Até mais!